Boa tarde, igreja. Eu saúdo a igreja em nome de Jesus Cristo, agradecendo a oportunidade que me é dada por Deus, através do pastor Isaías. Eu tenho excessiva admiração, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, nosso tema que vamos abordar hoje, fôssemos colocar aqui o título para o nosso discurso, seria: quem é Jesus? Levanto esse tema, irmãos, para a gente levantar a curiosidade dos irmãos, para que os irmãos possam entender quem é esse Jesus que nós seguimos. Quem é o Jesus que nós acreditamos? Quem é o Jesus que nos foi apresentado? Interessante, irmãos, que muitas pessoas até creem em Jesus, mas não se entregam para Ele. E é aí, irmãos, que é a nossa intenção hoje, mostrar quem é esse Jesus, para que possamos nos aproximar mais do nosso Senhor. Quero começar, irmãos, falando rapidamente sobre uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Não fosse a intenção dessa parábola, nós não precisaríamos de Jesus. Não existisse o cerne desta parábola, nós não precisaríamos de um Salvador. Porque a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus 13, 24, 30, fala justamente sobre isso, sobre uma pessoa que saiu a semear trigo, e durante um determinado momento, talvez na madrugada, veio alguém e semeou o joio junto com o trigo, de formas que no final a gente não sabia quem era trigo e quem era joio. E aqui nós já começamos, irmãos, a entender a necessidade de alguém para fazer essa separação entre o joio e o trigo. Nessa parábola, irmão, que ela é explicada apenas no versículo 37 a 43 pelo próprio Jesus, ele diz que ele fala da boa semente e da semente maligna. A boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino, segundo as palavras de Jesus. E o joio são os filhos do maligno. E aí nós começamos a entender quem é Jesus. É aquela pessoa que veio para separar o joio do trigo, e para também, até mesmo para orientar aquelas pessoas que estão no caminho do maligno, para que elas retornem ao caminho da luz. O nosso texto base para nossa pregação de hoje está em 1 Coríntios 15, 22, que eu vou ler. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. E aqui, irmãos, já podemos fazer aqui entender que Jesus deixa bem claro que existem dois tipos de pessoas, como nós já falamos: aqueles que vivem da concupiscência da carne, aqueles que estão preocupados com o plano horizontal, que é aquele plano entre um homem e outro, um plano social. Aqueles homens que estão preocupados que para eles os bens soberanos são outros que não no reino de Deus. Esses estão preocupados com a vida material aqui na terra. E pior, irmãos, eles são indiferentes a Deus. Esses são os filhos do maligno a que Jesus referiu quando foi explicar a parábola do joio e do trigo. Mas nós temos os homens espirituais, aqueles que mantêm uma conduta ética cristã, um comportamento que é aquele esperado por Deus. Isso é a definição própria de ética: comportamento esperado de algo ou de alguém. Aqueles que estão preocupados com o plano vertical, irmãos, preocupados com as coisas do céu, o reino, homens espirituais que dedicam sua vida ao Salvador.
cujo bem soberano é o reino de Deus, o resto é intermediário, ou mesmo são bens de natureza ínfima, que no fim não vale nada. São homens que têm sede da palavra de Deus. Mas como começou essa divisão, o joio e o trigo, filho do maligno, filho da luz, filhos do reino, como começou tudo isso? Já que quando Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, Ele criou um homem puro, ainda que com a possibilidade de pecar, mas não era isso que Deus queria dele, o pecado. O homem que foi criado à semelhança de Deus, dotado de racionalidade, capacidade de criar, de prever e até de planejar as coisas. Na verdade, irmãos, alguns atributos morais de Deus que foram repassados para o homem. Dotado de livre-arbítrio, com a possibilidade de pecar, mas ele era livre. Deus não disse que ele pecasse. Deus deu o livre-arbítrio para que ele fizesse aquilo que ele achasse conveniente, mas Deus esperava que ele não fizesse isso. O homem que tinha o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas, inclusive para nomear os bens, os objetos, os animais. Então, como é que começou isso? O pecado, irmão, teve origem bem antes da criação da terra. O pecado, ele começou nas regiões celestiais, entre os anjos e o nosso Criador. Agora, irmãos, abrindo aqui um parênteses, se Deus não perdoou nem mesmo os anjos, irmãos, será que Ele vai nos perdoar se nós continuarmos no pecado? Ele não perdoou os anjos, que são seres celestiais, que foram criados antes da gente, antes do ser humano. Porque pela escala, Deus criou primeiro os anjos, depois criou os homens e foi criando. Mas os anjos que eram primeiro. Os anjos viviam com Deus diretamente, mas Deus não os perdoou. Então, irmãos, seguindo aqui com o nosso raciocínio, como é que começou isso? O livro de Gênesis, no capítulo 3, vai nos trazer a resposta. A Bíblia diz no capítulo 3, como se deu a queda, e como se deu a entrada do pecado no mundo. Foi através da desobediência do único mandamento que Deus deixou para o homem naquele momento. Deus disse: você pode comer de todas essas árvores, mas Ele passou um único mandamento, menos esse daqui. E foi justamente com o único mandamento que o homem vai e comete o pecado. Através de uma tentação, que aqui eu ressalvo, que nesse momento, que nós já conhecemos a história, não vou me alongar, mas nesse momento, o inimigo, ele não mentiu, ele iludiu, ele fez uma coisa que não foi mentira. Ele sabe o que ele fez? Ele confundiu a mente de Eva. E está aqui na Bíblia, ele disse: foi isso mesmo que Deus disse, para não comer de nenhuma árvore? Olha aí, plantou a semente da dúvida na cabeça de Eva. Foi isso que Deus disse para não comer. Aí ela disse assim: não, Ele disse que a gente podia, só não podia comer daquela árvore do bem e do mal, do conhecimento, e nem podíamos nos aproximar dela. Uma confusão começou aí, porque Deus não disse para ele não se aproximar da árvore. Ele só falou para ela não comer, no caso, para não comer. Já está aumentando a confusão na cabeça dela. Ele disse para não me aproximar. Deus nunca falou para não se aproximar. Deus falou para não comer. Aí, irmão, a resto da história já conhece, mas eu quero fazer depois um paralelo entre esse Adão e Jesus Cristo. Por isso eu vou andar até mais rápido essa primeira parte. Adão resolveu resolver as coisas por si só. Ele percebeu que ele estava, depois que ele cometeu o pecado, irmão, para a gente resumir, ele percebeu que estava nu. E essa nudez, irmão, não é uma nudez física, não. Ele reconheceu que ele estava errado, que ele era um pecador, que ele tinha se distanciado de Deus, ele não estava entendendo mais era nada. Ele queria resolver as coisas por si só, ele e Eva agora, então por isso ele se escondeu sem saber o que falar.
Ele não sabia mais quem ele era. Ele não podia mais olhar um para o outro. Irmãos, hoje é o que acontece conosco quando a gente entra no pecado. Tem famílias, irmão, 3, 4 pessoas dentro de casa que estão no pecado e não conseguem conversar com o outro, é envergonhado, não abre a vida para o outro, não conta seus problemas, não se mostra quem ele realmente é para seu próprio parente, quanto mais para uma pessoa de fora, um amigo. Era essa situação que foi vivida por Adão e Eva. Eles se perderam, eles não abriram mais o coração, eles se fecharam, eles ficaram envergonhados pelo que tinham feito. Nós perdemos de tal forma, irmão, aqui, que até o próprio nome, olha como é interessante, perdemos a identidade da gente. A gente perdeu até o nosso próprio nome. Vocês sabiam que nós vamos receber um novo nome? Está escrito em Apocalipse 10, 17. Nós vamos receber o nosso próprio nome quando a gente chegar no Reino Celeste. Nós perdemos até o nosso próprio nome. Esse nome Pedro, Antônio, José, nada ali, foram nossos pais que deram, mas Deus tinha para a gente até o nosso próprio nome. Nós perdemos foi tudo, irmão. Perdemos até o nome, perdemos nossa identidade, perdemos nossa relação com Deus, perdemos a capacidade de ter uma referência que é Deus. Nós não temos mais referência, um não tem mais referência, irmão. Ele tem a referência para ele mesmo, é a referência de tudo. Aí um resolve do jeito que quiser, o outro resolve do mesmo jeito que quer, eu resolvo do meu jeito, ninguém resolve nada, e o mundo vai seguindo, deixa a vida me levar. E aí, irmão, temos um problema. Mas a Bíblia nos apresenta também a solução para esse problema do pecado. E essa solução, irmão, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Veja o que diz em 1 Coríntios 15, 22. Pois assim como em Adão todos morrem, olha o problema, assim também em Cristo todos serão vivificados. E essa é a solução. Jesus Cristo é a solução para esse problema. Ao se referir a Adão, a Bíblia registra em Romanos 5, versículo 17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Nós aqui uma teologia sistemática. Estava no Velho Testamento, estamos agora no Novo. Versículo 19: logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então, irmãos, só nos resta uma opção: seria Jesus, que é o último Adão. É o último Adão, irmãos. Jesus. Então, irmãos, seguindo esse planejamento de Deus, o plano de salvação, Jesus esvaziou-se, que nós chamamos de kenosis, ou seja, como se fosse uma nova criação, moldada por Deus, mas não, ele foi apenas formatado dentro do ventre de uma mulher através do Espírito Santo, e ele veio como o último Adão, como se fosse para nos dar uma nova oportunidade para encontrar a verdadeira palavra de Deus através da nossa vida. Poderíamos alongar um pouco, mas o tempo não nos permite. Mas vamos fazer rapidamente uma comparação entre o primeiro Adão e o último Adão. Nós não vamos chamar de segundo Adão, irmão, porque não vai vir o terceiro, não vai vir o quarto, não vai vir o quinto. Este é o último. Adão trouxe separação, condenação e morte. O primeiro Adão trouxe o pecado. Jesus trouxe reconciliação, justificação e vida eterna. Adão viveu o pecado. Jesus venceu o pecado. Adão afastou-se de Deus. Jesus faz nos aproximar de Deus. Adão deixou-nos como herdeiro da morte. Jesus oferece-nos a herança da vida eterna. Adão desobedeceu Deus ao comer o fruto proibido. Jesus obedeceu plenamente a Deus até a morte de cruz. Por fim, Adão quebrou a comunhão com Deus, foi desleal com Deus. Jesus restaurou a comunhão entre Deus e o homem. O tempo é escasso, teremos mais coisa para falar, mas vamos à conclusão.
Portanto, o primeiro Adão foi o início da humanidade caída. Jesus, o último Adão, foi o início da humanidade redimida. Onde o primeiro falhou, o último venceu. E a aplicação que devemos fazer nas nossas vidas, irmãos: continuaremos vivendo como filhos do primeiro Adão? Ou continuaremos sendo o joio, presos ao pecado? Ou assumiremos a nova identidade em Cristo, vivendo em santidade e obediência? O desafio que eu lanço para a gente, inclusive para mim: nós precisamos viver como filho do último Adão, porque isso significa deixar para trás a vida de desobediência, receber pela fé a vida nova que Jesus oferece e andar diariamente na presença de Deus como alguém que já foi liberto do poder do pecado. Muito obrigado. Amém.